Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de título e porcentagem em massa. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho sobre porcentagem de massa e título. Vamos lá. Lembre-se que em solução aquosa, o que a gente viu? 10% em massa de KOH significa o quê? Isso daqui é sempre massa de soluto, tudo bem? E aqui sempre massa de solução, tudo bem? Sempre em grama. Aqui vai ficar passando avião o tempo inteiro estragando o áudio. Mas como eu moro do lado de um aeroporto, não tem outro jeito. Vamos lá. Então, 10% em massa de KOH, o que a gente tem? Quer dizer que a gente tem 10 gramas de KOH em 100 gramas de solução. Quero que você consiga entender que seria também a mesma coisa que dizer que se a gente tem 10 gramas de KOH em 100 gramas de solução, quer dizer que a gente tem 10 gramas de KOH e temos então, se a massa da solução é de 100 gramas, a gente pode afirmar que a massa de água é de 90 gramas. 90 gramas de água, porque 90 com 10 vai dar 100 gramas de solução, certo? Espero que você consiga entender. Muito bem. Lá embaixo, se a gente fala assim, eu tenho 2,5% em massa de NaCl. Quer dizer que eu tenho 2,5 gramas de NaCl em 100 gramas de solução. Sempre 100 binho, sim, porque é porcento, certo? Então sempre em 100. Então quer dizer que se eu tenho 2,5 de NaCl em 100 gramas de solução, quer dizer que eu tenho 2,5 gramas de NaCl e eu tenho 97,5, não é isso? 97,5 gramas de água. 98, 99, 100, exatamente. Então, dada a porcentagem em massa, a gente consegue, eu estou olhando aqui para o negócio de luz em vez de olhar para a câmera. Tendo a porcentagem em massa, a gente tem então o valor tanto da massa do soluto quanto a massa de solvente na porcentagem. Então, olha lá, ele fala assim, calcule o valor da massa de NaCl presente, ou melhor, calcule o valor da massa de NaCl e da massa de água presente em 100 gramas de uma solução aquosa, 8,5% em massa. Como é que a gente lê isso? A gente acabou de falar ali em cima. Como é que a gente lê? A gente lê 8,5 gramas de quê? De NaCl em 100 gramas de solução. Muito bem. Se são 100 gramas de solução, né, e ele está me pedindo 300 gramas, então 300 gramas vai ser X. Então X vai ser igual a quanto? Daqui para cá nós aumentamos, nós multiplicamos por 3. Então aqui a gente também vai multiplicar por 3. Então vai ser 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então vai ser igual a 25,5 gramas, certo? 25,5 gramas de NaCl. Essa é a massa do soluto, meus amores. 25,5 gramas de NaCl. Mas ele perguntou também a massa de água. Bom, preste atenção. A massa da solução é 300 gramas. A massa da solução é a massa do soluto, que é o NaCl, mais a massa do solvente, que é a água. A massa da solução, que é igual a 300 gramas, é igual a massa do soluto. Quanto é que vale a massa do soluto que a gente acabou de achar? 25,5, mais a massa do solvente, que é o M2. Logo, o que a gente vai chegar à conclusão? Que 300, você vai fazer na mão, estou fazendo a calculadora para o vídeo ser mais rápido, 25,5 vai ser igual a 274,5. 274,5 gramas de água. Por quê? Mais uma vez, porque solução é soluto mais solvente. Se a solução tem 300 gramas e a massa do soluto que a gente acabou de achar é de
25,5, então o resto, 274,5, é de água. Certo? E é só isso. A 2 fala assim: uma determinada solução aquosa ácida de H2S apresenta concentração 10% em massa. Como é que a gente lê isso? 10% em massa quer dizer que tenho 10 gramas de H2S, o avião passando de novo, em 100 gramas de solução. Logo, se ele está falando assim, se a massa de água não é solução, água é solvente, for igual a 8, qual o valor da massa do ácido dissolvido? Bom, a massa do ácido dissolvido aqui é X, tudo bem que eu não sei o que ele está me perguntando, mas a solução é o soluto mais o solvente. Você concorda que é o soluto mais o solvente? O soluto é o X que eu quero calcular lá, de novo. E o solvente é 8 gramas, que é a água. Então, vou botar aqui num parêntese para você, tá? Gramas de solução. Para você não errar a conta. Logo, entendeu? Eu te vou explicar de novo. Solução é soluto mais solvente. A água é igual a 8 gramas. A água é só o solvente. Solução é o soluto, que é o que eu quero achar, mais o solvente, que é 8. Certo? Multiplicando cruzado isso aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que 100x é igual ao quê? A 10, que multiplica o quê? X mais 8. Logo, 100x é igual ao quê? A 10x mais 10 vezes 8 dá 80. Então, passar para cá, quer dizer que 100x menos 10x é igual a 80. Logo, 90x é igual a 80. Então, x vai ser igual a 80 divididos por 90. Então, 8 divididos, deu um tilt ali, 8 divididos por 9. Então, para ser 8 divididos por 9, isso vai ser igual a 0,88. Então, x igual a 0,88 gramas. Esse é o valor, então, da massa de ácido que tem que estar dissolvida na solução para que você tenha uma porcentagem em 10%. Isso aí. Certo? A questão 3 fala o seguinte: um técnico de laboratório precisa preparar meio quilo de solução. Vamos lá. Então, aqui está dizendo meio quilograma de solução. Meio quilograma é a mesma coisa que 500 gramas. 3% em massa. Então, aqui, ó, 3% em massa de ureia. Como é que a gente lê 3% em massa? 3% em massa é a mesma coisa que dizer 3 gramas de ureia, certo? Em 100 gramas de solução. Então, se eu tenho 3 gramas de ureia em 100 gramas de solução, então, se eu tenho meio quilo de solução, que é igual a 500 gramas de solução, quantos gramas de ureia eu vou ter? Eu vou ter X. Daqui para cá eu multipliquei por 5, ou seja, de 100 para 500 eu multipliquei por 5. Então, eu vou ter que multiplicar por 5 ali também. 5 vezes 3, 15. Então, 15 gramas de ureia. Essa é a massa de ureia presente na solução, 15 gramas de ureia. Aí ele perguntou qual o valor do número de mols de ureia que o técnico irá precisar. Ele não perguntou a massa, ele perguntou o mol. Bom, como a ureia é CONH2, o que a gente vai chegar à conclusão disso? Que o carbono é 12, o oxigênio é 16, mais o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 2, e a gente vai multiplicar por 2. Logo, isso vai ser igual a 16 mais 12, que vai ser igual a 28. 28 mais 14 mais 2 dá 16, vezes 2. Ou seja, 28 mais 32. E 28 mais 32 dá 60. Como ele pediu um mol, o que a gente vai fazer então? 1 mol, se o peso molecular dele é 60, 1 mol tem 60 gramas. 1 mol de ureia tem 60 gramas.
Logo, se eu tenho 15 gramas de ureia, eu vou ter quantos mol? X. Então, X vai ser igual a 15 divididos por 60. Vamos dividir por 3? Dividindo por 3 vai ficar 5. Divididos por 3 vai ficar 20. Certo? E 5 sobre 2 até ontem é 2,5. Então, se 5 sobre 2 é 2,5, então 5 sobre 20 é igual a 0,25 mol. Então, esse é o valor do número de mols de ureia que ele pediu, certo? Tá aqui, ó. Mols de ureia. Vamos para o próximo. Uma dona de casa, ao preparar um refresco, adicionou um envelope com 4 gramas de pó açucarado, desses tipo Tang, a gente falou em sala, inclusive, em 36 gramas de água fria e homogeneizou. Logo, você tem uma massa dissoluto de 4 gramas, certo? E você tem uma massa de água igual a 36 gramas. Ele quer saber, com base nos dados fornecidos, o valor da porcentagem massa e do título da solução. Bom, olha só, porcentagem massa é a massa em 100, concordam? A porcentagem massa é a massa do soluto, igual a gente falou lá no início, é a massa do soluto em 100 gramas de solução. Nos casos acima, ele sempre me dá o valor da porcentagem massa. Agora, ele está me pedindo a porcentagem massa. Então, você tem que descobrir só a massa em 100. Espera aí, eu tenho 4 gramas, né, do soluto. Em quanto de solução? A solução é soluto mais solvente. Você está botando 4 em 36, certo? Ou seja, você está botando 4 em 40 gramas de solução. Se você não entendeu, eu te explico de novo. Olha aqui, ó. Solução. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da solução é igual a 4 mais 36, que é igual a 40 gramas. Então, você está botando 4 gramas de soluto no total de 40 de solução. No total de 100 gramas de solução, em 100 gramas de solução, a gente vai ter X. Então, X vai ser igual a quanto? A 4 vezes 100 divididos por 40. Muito fácil, né? Porque a gente pode cortar o 0 com 0. Pode cortar também o 4 com 4. E o que a gente vai ter é 10. Né? 10, óbvio, até porque se 4 está para 40, 100 vai estar para 10, certo? 10 gramas de soluto. Esse é o valor da massa do soluto. Essa massa do soluto não é a massa do soluto em 100 gramas? Se esse é o valor da massa do soluto em 100 gramas, então a gente pode afirmar aqui, ó, se eu tenho 10 gramas, aqui, ó, 10 gramas do soluto, se eu tenho 10 gramas do soluto em 100 gramas de solução, nos resta afirmar que a solução ela é 10% em massa. 10% em massa, indivíduo. 10% em massa. Certo? Muito bem. E o título? O título, a gente vai botar a fórmula aqui. O título é a massa do soluto sobre a massa da solução. E se o título é a massa do soluto sobre a massa da solução, quer dizer que o título é igual a massa do soluto sobre... O que é a massa da solução, gente? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Logo, a gente pode afirmar, então, que... Quanto é que é a massa do soluto que ele me dá? 4. Quanto é que é a massa do soluto de novo? 4. Qual é a massa do solvente que ele me dá? 36, certo? Os 4 que está aqui e os 36 que estão aqui. Meu vizinho resolveu agora furar a parede. Vai ficar 4 sobre... Isso aqui é igual a 4 sobre... 36 com 4 é 40. Então, 4 sobre 40, o título é igual a 1/10, que é igual a 0,1. Eu não precisaria fazer essa conta, uma vez sabendo que a porcentagem massa é 10%. Até ontem, 10% é 10 sobre 100, que dá 0,1. Se eu sei o valor do título, eu sei a porcentagem massa. Se eu sei a porcentagem massa, eu sei o valor do título. Certo? Se o título é 0,1, 10%. 10 sobre 100 dá 0,1.
Então, a gente sempre pode afirmar, a gente pode afirmar aqui, ó, que o título vezes 100 é igual a porcentagem em massa, sempre. Essa é a relação entre título e porcentagem em massa. Lá em cima mesmo, se a porcentagem aqui é 3% em massa, 3%, 3 sobre 100, o título é 0,03. Esse é o valor do título. Certo? Vamos para a próxima. Já a questão 5 fala o seguinte: calcule o valor do título de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio quando há, primeiro, vamos lembrar aqui o que é hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Hidróxido é uma base, e base termina com OH. O número de OHs é sempre igual ao NOx do metal, tudo bem? No caso do cálcio, o cálcio está na família 2A. Se o cálcio está na família 2A, então a fórmula é CaOH2. Por quê? Porque se o cálcio está na 2A, ele tem NOx mais 2. E se ele tem NOx mais 2, então, consequentemente, ele tem que ter 2 OHs, certo? Muito bem. Então, a massa de água for igual a 44 gramas, então vamos lá. A massa de água, 44 gramas, água ou solvente, certo? E a massa da base, a base ou soluto, igual a 6 gramas. Vamos lá. Como é que é a fórmula do título? O título é M1 sobre M1 mais M2. Logo, isso vai ser igual ao quê? A massa de soluto é 6 sobre a massa de soluto, que é 6 de novo, mais a massa do solvente, que é igual a 44, que é a água. Logo, isso é igual a 6 sobre 50, certo? E se vai ser 6 sobre 50, a gente vai dividir aqui, ó, 6 quintos, né? E depois anda mais uma casa. Mas eu já, por causa do vídeo, não ser muito longo, 6 dividido por 50 vai ser igual a 0,12. Se a gente quiser saber o valor da porcentagem em massa, é só multiplicar isso por 100, que vai ser igual a 12% em massa, certo? Ele não perguntou, ele perguntou só o valor do título, mas se perguntasse a porcentagem em massa, ele estaria 12% em massa. Quando a massa de água for igual a 185,2 gramas e o número de mols do soluto for igual a 0,2, o que eu vou fazer? Eu vou baixar só um pouquinho aqui para conseguir ter o espaço de resolver a questão. Então vai ficar o seguinte, vai ficar o título é igual à massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Eu preciso saber qual é a massa do soluto, uma vez que ele está me dando o número de mols igual a 0,2. Por isso que eu preciso saber quem é o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Então, CaOH2. Você vai olhar na tabela periódica, ver que o cálcio pesa 40, mais o oxigênio é 16, o H é 1 vezes 2. Logo, 40 mais, aqui vai ficar 17 vezes 2, ou seja, 40 mais 34, que é igual a 74. Então, 74. 74 é a massa fixa. Logo, a gente pode esperar o quê? Que 1 mol da base é igual a 74 gramas. Então, se eu tenho 0,2 mol da base, eu vou ter X. Então, multiplica cruzado, X vai ser igual a 0,2 vezes 74. 74 vezes 2 é 148, mas como eu tenho uma casa depois da vírgula, vai dar 14,8 gramas de CaOH2. Então, esta é a massa de base, que a gente vai ter que colocar lá na fórmula. Então, o título vai ser igual a massa do soluto, que é 14,8, mais a massa do soluto, que é 14,8, mais a massa do solvente, que é 185,2. Isso vai ser igual a 14,8 divididos por quanto? Divididos, vamos lá, eu tenho 14,8 mais 185,2. Então, isso vai ser igual a 200. Então, tá lá. Isso vai ser igual a 200. Bom, 14,8 dividido por 2 dá 7,
vai dar 7,4. Por 20, vai dar 0,74. Por 200, vai dar 0,074. Esse é o valor do título, certo? 0,074, que inclusive vou conferir aqui, ó. 14,8 divididos por 0, divididos por 200. 0,074, exatamente. Se ele perguntasse o valor da porcentagem em massa, o valor da porcentagem em massa seria 7,4% em massa, que é só multiplicar por 100. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. As soluções aquosas concentradas de sal de cozinha são denominadas salmouras. Considere que uma salmoura tenha densidade. Agora ele enfiou densidade no meio, tá? Ele está falando aqui, ó, que tem a densidade de 1,2 grama por centímetro cúbico. Você lembre que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, tudo bem? E que ela esteja 20% em massa do sal. Logo, a concentração em grama por litro. Nós vamos admitir, toda vez que o problema falar em densidade, tá? E porcentagem em massa, uma fórmula que é imediata, para a gente não perder tempo, tá bom? Que vai ser o seguinte: a concentração comum, que é em grama por litro, ela vai ser igual sempre a 1000 vezes o título, vou botar assim, 1000 vezes a densidade vezes o título. Poderia ser o título antes, é só para ficar a frasezinha, cuidado, 1000 diabinhos trabalhando. A gente usa esse fator 1000 quando a densidade estiver em grama por mililitro, que é o caso aqui. Se ela já estiver em grama por litro, você não põe o 1000, tá? Então, só vai botar 1000 se tiver em grama por mililitro, porque como a concentração é por litro, você tem que botar esse 1000 aí. Então, cuidado, 1000 diabinhos trabalhando. Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai usar o seguinte: a concentração comum, que é o que ele quer, ó, em grama por litro, vai ser igual a 1000. Quanto é que é a densidade? A densidade é 1,2. Quanto é que é o título? Né? 20% em massa? Então, é 20%. Ou você coloca assim, ou você coloca o 0,2 direto, que a gente já entendeu nos exercícios de cima, certo? Então, agora o que a gente vai fazer vai ser cortar os zeros aqui, ó. Corta o 0 com 0, corta o 0 com 0. Logo, a concentração comum vai ser igual a 100, certo? Vezes 1,2 vezes 2. Ou seja, quer dizer que a concentração comum é 100 vezes 2,4. Ou seja, 240 gramas por litro. Esse é o valor da concentração comum. 240 gramas por litro. Vamos ver se tem essa resposta? Tem, a letra C. Certo? Próxima questão. A questão 7 diz o seguinte: o permanganato é um poderoso agente oxidante e está me dando a densidade e a molaridade da solução. A molaridade é 0,2 mol por litro e a densidade é 1,068 grama por mililitro. Então, ele está me dando a molaridade, que é igual a 0,2 mol por litro, e ele está me dando a densidade, que é 1,068 grama por mililitro. O que ele quer saber, meu povo? Ele quer saber o valor do título e também da porcentagem em massa. Sabe um, sabe o outro, né? Então, olha só. Uma vez que ele está dando densidade com concentração, a gente sabe que, cuidado, 1000 diabinhos trabalhando, certo? Só que dessa vez ele não me dá a concentração em grama por litro, que esse C, não esqueça, C não quer dizer C de concentração, quer dizer de comum, certo? Esse C é grama por litro. Então, como é que a gente passa de mol por litro, como está aqui está em mol por litro, a gente tem que passar para grama por litro. Como é que a gente vai fazer isso? Muito fácil, Binho. Olha só, se é 0,2 mol por litro, 0,2 mol por litro, o que a gente vai fazer é passar esse 0,2 mol para grama. Como é que a gente faz? 1 mol de KMnO4, a gente vai na tabela ver que o K pesa 39, que o Mn pesa 55 e que o oxigênio pesa 16, que vezes 4 dá 64. Se a gente somar isso aqui tudo,
Vai ficar 9 com 5 dá 14, com 4 dá 8, vai 1. Vai ficar 5 com 8, 5 com 3 dá 8, com 1 dá 9, com 6 dá 15. Então, 1, 5, 8. Essa é a massa fixa, não pode errar a massa fixa, hein, povo? 1 mol de QMNO4 tem 158 gramas. Logo, se 1 mol de QMNO4 tem 158 gramas, se eu tenho 0,2 mol, como está escrito ali, eu vou ter X gramas. Então, vou multiplicar isso por 0,2, ou seja, multiplicar por 2 depois numa casa, que dá, então, 158. Eu já vou fazer aqui direto, mas na hora você vai saber fazer, eu tenho certeza, 31,6. Então, X é igual a 31,6 gramas. 31,6 gramas. Logo, 0,2 mol por litro é a mesma coisa que dizer que está 31,6 grama por litro. É a mesma coisa. Então, uma vez que a gente já descobriu qual é o valor do C, que é 31,6, é igual a 1000 vezes D, que vai ser 1,068 vezes o título, que é o que ele quer saber. Então, a gente pode dizer então que 31,6 é igual ao quê? 1000 vezes 1,068 é 1068. Logo, o título vai ficar 31,6 dividido por 1068. Será que isso vai dar uma conta bonitinha? 31,6 divididos. Onde é que está o dividido? Dividido por 1068. Provavelmente 0,029. Então, isso aqui é igual a 0,029. Aproximadamente 0,03, né? Então, consequentemente, isso vai ser igual. O título a gente já descobriu, que é 0,029, né? Aproximadamente 0,0295. Vou deixar assim, 0,029. Logo, quer dizer então que a solução vai estar 2,9% em massa. A porcentagem em massa. Certo? A 8 diz: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é o solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Uma solução preparada com 20 gramas de açúcar e 180 gramas de água, então ele está me dando massa de soluto, que é o açúcar, está me dando massa de solvente, que é a água, e está me dando densidade. Falou densidade, vamos de novo. Concentração é igual a 1000 vezes dt. O que ele quer exatamente a concentração em grama por litro, mas ele quer em mol por litro também. Então, vamos primeiro calcular o C. O C vai ser igual a 1000 vezes a densidade, que é igual a 1,2, vezes o título. Quanto é que é o título? O título é a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso vai ser igual a quanto? A massa do soluto é 20 sobre a massa do soluto de novo, que é 20, mais a massa do solvente, que é 180. Logo, vai ser igual a 20 sobre 200. E 20 sobre 200 é igual a 0,1. Esse é o valor, então, do título, 0,1. Ou seja, se for em porcentagem em massa, quer dizer que ele está 10% em massa. Ele não me perguntou, mas eu estou botando 10% em massa. Ou seja, 1,2. Você bota 10 sobre 100, você pode botar o 0,1 aqui direto. Vai ficar assim mesmo, tá? Multicolor. C vai ser igual a 1000 vezes 0,1 fica 100. 100 vezes 1,2 vai ser igual a 120. Certo? 120 gramas por litro. Esse é o valor da concentração comum. Agora ele quer o valor da concentração em mol por litro. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer Maria mais que merda de vida, admitindo esse 120 aqui. Você pode simplesmente pegar aqui, ó, se é 120 gramas por litro, quanto é que vale aqui 120 gramas em mol? Se eu passar isso para mol, vai ficar mol por litro. Vamos lá.
Quem é o açúcar? Ele teria que dizer quem é o açúcar, né? Considerando que o açúcar é a sacarose, eu não pus a fórmula aqui, que é C12H22O11, então vai ficar C12H22O11 é igual a 12 vezes 12, né, que o carbono pesa 12, mais o hidrogênio é 1, a vezes 22, e o oxigênio que é 16, 16 vezes 11. Essa soma dá 342, 342. Logo, a gente vai admitir, então, que 1 mol é igual a 342 gramas. Então, 120 gramas corresponde a quantos mols? Aí a gente vai descobrir quanto equivale em mol por litro. Logo, isso vai ser igual a 120 divididos por 342. E 120 divididos por 342 vai ser igual a 0,35, aproximadamente, 0,35 mol. Então, descobrimos aqui, 0,35 mol. Logo, a molaridade é 0,35 mol por litro. Binho, você está querendo me dizer que 0,35 mol por litro é a mesma coisa que 120 gramas por litro? Sim, estou te dizendo. Estou querendo não, estou dizendo. Você pode também aplicar aqui, o Maria, mas que merda de vida. Não tem mais espaço, que senão eu vou me atravessar eu mesmo ali. Então, vai ficar Maria, mas que merda de vida. Se é 120 gramas por litro, quer dizer que 120 gramas é a massa. Certo? A massa fixa é 342, que a gente acabou de calcular ali. Se é grama por litro, o volume é de 1 litro. Você vai achar os 120 por 342 igual, essa mesma coisa. Vai achar 0,35 mol por litro. Certo? Isso aí. Mais um biscoitinho. Um beijo. Obrigado.